Show. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês uma estrutura que eu preparei com todos os pontos que vocês vão precisar para treinar tudo aquilo que vocês vão utilizar num mundo, num contexto, assim, num cenário de au pair, trabalhando em um outro país. Ou seja, tem a parte de vocabulário, a parte de mentalidade, todos os pontos essenciais na questão do inglês e outras coisas extras também. Eu separei um formato de mapa mental para estruturar esse conteúdo, para mostrar também de uma forma um pouco mais dinâmica todo esse conteúdo, e eu vou disponibilizar esse mapa mental também, o acesso dele por meio do link para vocês darem uma olhada, estruturarem. Tem alguns links que vocês vão precisar utilizar também, que estão aqui dentro. Então eu vou passar tanto ele em formato de PDF quanto em formato de mapa mental mesmo. Qual que é a estrutura da aula? A estrutura da aula, ela é pensada para que eu passe para vocês na parte 1 a mentalidade, que é o que vem antes do estudo, ou seja, como vocês vão ter que pensar e refletir sobre a ideia do estudo e a ideia de aprender o inglês para isso. Inclusive a parte do inglês em si. Então, a parte 2 vai ser os fundamentos básicos, depois desenvolvimento das habilidades e a prática intensiva e preparação. Que nem eu coloquei, é muito conteúdo para uma aula. Então, se eu fosse pensar assim, nossa, você vai precisar aprender inglês em um espaço de tempo de, sei lá, um mês, 3 meses, 6 meses, o inglês necessário para isso. Seria uma aula de 6 horas e ainda teria coisa para falar. Porque muito daquilo que você aprende não é aquilo que você consome. Consumo é o primeiro passo. Então, se eu chego aqui e falo para você, I am Johnny significa eu sou Johnny. E aí faz com o seu nome agora. O fato disso estar estruturado na sua mente, o fato de você saber que I am é eu sou é uma coisa. O fato de você conseguir utilizar isso depois já é outra. Por isso que tem muitas pessoas que estudam inglês, mas por conta da falta de prática, não conseguem utilizar aquilo que sabe. Então é por isso que eu separei uma sequência de conteúdo, tanto para vocês saberem o que é o que estudar, como desenvolver essas habilidades e como praticar em casa. Então, é um conjunto completo mesmo. E eu pensei num bloco de tempo de 3 meses. Eu levei em consideração uma base, né? Pode ser que algumas de vocês utilizem menos de 3 meses, ou seja, não, vou viajar daqui um mês, por exemplo. O que não é tão recomendado porque você tem pouco tempo para preparação. Mas que mesmo que seja um mês e meio, você divida esse tempo que eu coloquei de 3 meses aqui. Ah, não, eu tenho 6. Você pode dobrar, eu tenho 9 meses. Ou mais que isso, você pode triplicar esse tempo. Ou seja, você tem um mês, 2 meses a mais para cada uma dessas partes que eu coloquei. Essa parte de mentalidade, os próprios temas que eu passar aqui nessa aula já vai ser suficiente para que haja uma compreensão de tudo aquilo que está acontecendo mentalmente e tudo mais. Os outros, eles vão servir principalmente para quando vocês forem estudar e se preparar. Sobre a parte de. E aí lembrem-se que cada uma dessas partes de estudo, elas levam em consideração esse tempo de 3 meses. Então, um mês para esse, um mês para esse e um mês para esse. E eu vou também falar a minha visão sobre o estudo e o que eu acho que é mais útil para se aprender. Primeiro, sobre a parte de mentalidade. A mentalidade, quando a gente fala sobre aprendizagem, ela é um dos pontos mais importantes, porque muitas pessoas começam a aprender a língua já do primeiro ponto, assim, já começa a aprender pelo to be e sem pensar exatamente como funciona a aprendizagem da língua, sem entender o que que é mais útil, o que que é menos útil, como organizar a rotina e coisas do tipo. E tem essas partes mentais, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, é só ir estudar. Às vezes não é bem assim, tem alguns pontos que podem atrapalhar esse é só ir estudar. Como, por exemplo, algumas coisas psicológicas. Eu separei alguns pontos que eu julguei interessante. Alguns vão fazer sentido, alguns outros não, porque às vezes você sofre com alguns desses pontos e outros não. Sobre dedicação e comprometimento. A ideia, normalmente, é que quando você tem um objetivo e uma meta clara, por exemplo, eu quero aprender inglês porque eu vou para os Estados Unidos ou para outro país para ser au pair, quero trabalhar nesse sentido, talvez depois disso eu quero tentar ficar lá, ir para lá de alguma forma, estudar lá. Então você tem esse objetivo claro, beleza.
a sua dedicação e o seu comprometimento devem ser pensadas imaginando o objetivo final. Então, isso aqui é interessante. Eu vou colocar aqui, imaginem o objetivo final. E quando você imagina o objetivo final, você não está mais estudando o inglês naquele dia pelo próprio estudo do inglês. Porque quando você pensa no esforço de estudar inglês, as coisas ficam mais difíceis. Quando você imagina, não, isso daqui é só um pedacinho, isso aqui é só uma pedra, né, que eu tenho no meu caminho, mas o destino, ele tá lá na frente. Ou seja, isso aqui que eu estou estudando agora no inglês, ele não tem nada a ver com o estudo em si do inglês, tem a ver com o que eu preciso para chegar no meu objetivo. Então, quando você pensa no objetivo final, tudo fica mais fácil, né? Porque é muito mais animador ou muito mais reconfortante se imaginar conversando com uma família. Por exemplo, você imagina nos Estados Unidos, trabalhando ali como au pair, conversando com a família em inglês, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se você tem essa visão de tudo acontecendo, aquilo dá um ânimo para você. Quando você for estudar diariamente, você vai pensar nisso, no objetivo final, e não nesse esforço de simplesmente pegar o caderno e estudar, que isso aí é um pouco mais chato de se pensar. Principalmente a parte de perseverança. Porque quando você pensa em um aluno que está aprendendo uma outra língua, uma das principais coisas é todo mundo consegue aprender um segundo idioma, a não ser as pessoas que têm algum problema que impeçam elas de aprender um segundo idioma, eu falo mental mesmo. Todo mundo tem uma capacidade de aprender um segundo idioma. A questão é, e mesmo que essa pessoa ela aplique o pior método do mundo, mesmo que essa pessoa estude meia hora por dia e não 1 hora, não 2 horas, em um momento ela vai conseguir se desenvolver na língua. Nem que demore 10 anos, 20 anos. Mas o ponto de perseverança, ele é muito importante, porque é ele que impede com que você não consiga aprender. Ou seja, o único motivo que realmente te impede de não aprender inglês é não continuar. Só esse. Agora, o que que a gente quer mais do que isso? Nós queremos aprender o idioma com um método que funciona da melhor forma possível, num espaço de tempo que não, por exemplo, que seja 8 horas por dia, mas também a gente sabe que a gente não pode colocar só 10 minutos por dia, que seja num espaço de tempo realista, mas que ao mesmo tempo gere resultados o mais rápido possível, porque nós não temos normalmente 10 anos para esperar. Então a ideia da paciência e perseverança, ela entra em qualquer tipo de método. Até porque, pensando em espaço de tempo de 3 meses, requer intensidade. O que a gente está buscando aqui é intensidade e não no pouco a pouco. Porque se fosse no pouco a pouco, vocês sabem que vocês demorariam um pouco mais, trabalhando cada um desses pontos com uma paciência maior. Mas a perseverança de iniciar esse espaço que eu separei de 3 meses e não parar, por mais difícil talvez que seja, por mais difícil que a língua pareça, por mais difícil que seja falar inglês, expressar seus próprios pensamentos, aprender as palavras, lembrar das palavras, você vai sempre pensar nessa parte de perseverança. Ou seja, aqui a perseverança é começar o processo, começar esse método e continuar nele. Aí tem a ideia de cometer erros, né? Normalmente isso tira a nossa paciência ou a nossa perseverança e o objetivo é continuar. Sobre confiança. Confiança é muito importante, mas tem um ponto sobre confiança que são duas coisas que podem parecer se contradizer, né? Mas a gente vai usar as duas ao mesmo tempo. Quando você confia em si mesmo, normalmente a gente tem uma ideia de que a confiança ela vem de fora para dentro. Ou seja, é alguém falando para você, tipo assim, nossa, você é muito bom, seu inglês é muito bom, você tá show. Mas aí, às vezes, quando alguém fala alguma coisa assim, se alguém já falou, você fala, pô, mas eu não me sinto tão confiante. Ou às vezes isso nunca aconteceu. Aí você pensa, não, a confiança ela é de dentro para fora, eu tenho que me sentir confiante. E ao mesmo tempo que é um, é o outro também. Em que sentido? Você nunca se sente confiante, normalmente, em algo que você nunca fez. Não é como se eu pegasse alguém e fala, pô, você dirigiu o carro já antes? Não. Então pega aí o carro e dirige aí pra gente. Não tem como você se sentir confiante com algo que você nunca fez. Se você nunca treinou a fala em inglês, se você nunca praticou o inglês, é improvável que você se sinta realmente confiante para falar inglês. E tem um outro ponto.
quando eu falo que a confiança também é externa, tem a ver um pouco sobre a forma como você se comporta. Beleza, eu sei que a confiança, quando vem de dentro, é porque eu me sinto responsável e confiante por aquilo que eu já treinei. Ou seja, eu sei que eu já treinei bastante inglês, então eu sei que eu não estou no zero, eu sei que eu não sou alguém que pega um carro pela primeira vez que nunca dirigiu antes. Primeiro ponto. Depois, eu tenho que mostrar para mim que eu sou confiante fisicamente. Esse é um ponto que eu não vou conseguir explicar tão bem agora, porque a gente não tem muito tempo para isso. Mas se vocês utilizarem o YouTube para pesquisar como o corpo molda a sua confiança, tem um vídeo em inglês assim, é, your Body Shapes Your Thoughts, de uma pesquisadora que fez uma apresentação no TED Talks, e ela fala que as pessoas, quando elas se sentem confiantes, elas normalmente mudam a postura, então elas estão com o peito um pouco mais aberto, com a cabeça um pouco mais levantada, com essa posição de confiança, e isso afeta a forma como você pensa sobre as coisas. Então, seu corpo afeta sua mente afeta o seu corpo. Nosso objetivo com confiança, treinar inglês o máximo possível, para que quando a gente conversa em inglês não seja a primeira vez que a gente está fazendo aquilo que nem alguém que pegou um carro pela primeira vez, e também quando você for falar em inglês, lembre-se de ter essa confiança com o próprio corpo, que o corpo alimenta a mente. Então, se você você se coloca numa postura de confiança, é natural que você tenha um pouco mais de confiança para falar. Então, a gente usa esses dois pontos que são muito importantes para a fala no inglês. Sobre mentalidade positiva, tem um pouco a ver com confiança também, já que você, como alguém não nativo, não vai se sentir tão confiante em falar uma língua, uma segunda língua, uma língua que não é sua. Mas o ponto é, você se coloca no seu lugar, beleza, eu não sou nativo. Então, eu não tenho por que querer me sentir tão confiante quanto um nativo. Eu sou confiante com aquilo que eu treinei e o que eu não conseguir, eu vou aprender aqui mesmo. Não tem problema, né? O mundo não vai acabar por conta disso. Então, eu coloquei aqui sobre a ideia de o inglês não precisa ser perfeito. Você vai focar em comunicação, em mostrar para o outro aquilo que você está pensando e tentar entender também o que essa pessoa está dizendo para você. Comunicação é mais importante do que ter o inglês perfeito. Você conseguir se comunicar, mostrar para o outro o que você está pensando e entender também o contexto ou o ambiente em que você está. Isso tem a ver com adaptabilidade, porque se você tem essa flexibilidade de entender e lidar com diferentes pessoas, isso vai além do inglês, porque comunicação é muito maior do que a língua que você utiliza para ela. Tem a ver com os trejeitos, com os costumes, com a cultura, com a forma, com a entonação, com a forma com que aquilo é passado. Então, quando você se adapta a essa nova forma de explicar as coisas, quando você observa os gringos fazendo as coisas, falando do jeito que eles falam, você consegue se adaptar e conseguir entender melhor aquilo que eles estão dizendo por conta de ter observado isso e se adaptado à forma com que a linguagem é utilizada. A língua deles é o inglês em si. Esse daqui é um dos principais, que é o foco na comunicação prática. Por que comunicação prática? Quando você pensa sobre mentalidade, vem algumas coisas assim, isso eu já sei, aquilo eu já sei, ou isso daí eu já devo ter pensado antes nisso. Faz sentido, mas não sei como eu consigo colocar isso, por exemplo, a adaptabilidade, não sei como eu consigo desenvolver a adaptabilidade na minha vida de forma prática. Normalmente conceitos são difíceis de aplicar de forma prática, então estou dando os exemplos para vocês entenderem, né? A ideia de imaginar a família convivendo e você se adaptar à forma com que eles falam as coisas baseado na língua. Mas esse daqui é um dos mais práticos possíveis e é um dos mais úteis. Quando você foca na comunicação prática, você está evitando o foco excessivo em normas gramaticais que vão futuramente te travar na hora da fala. Porque se na hora que você for falar, você tem que pensar, putz, onde que é o sujeito, verbo, objeto? Você já era, porque você está ali na frente da pessoa, faz 5 segundos, 10 segundos, sem conseguir falar nada, e aí aquilo vai te deixando cada vez mais nervoso, mais nervosa também. Então, quando você foca na comunicação prática, você desenvolve essas frases fixas que são utilizadas assim que você pensa. Exemplo, how old are you? Normalmente o how old are you é uma estrutura prática, é uma comunicação prática, que você pergunta constantemente com as pessoas, uma situação real, e que você não pensa na tradução dela normalmente, porque a tradução dela não faz muito sentido em português, né? Quão velho é você? Você não pensa isso para traduzir
e para falar how old are you. Você sabe que how old are you é para pedir a idade da pessoa. Ponto. E você vai e pede how old are you. E tá show. Ou seja, você não tá pensando na tradução, você tá pensando na comunicação prática, na ideia da frase em si. E isso a gente vai ver também no modo 1 de vocabulário básico. Mas o importante é isso. Peguem a frase inteira, o conjunto inteiro. Isso aí é comunicação prática. E, que nem eu coloquei, situações reais, interação com criança, com família, o que é útil no dia a dia. E esse vai ser um dos principais pontos que eu vou passar no final da aula também. Motivação intrínseca tem a ver com aquilo que a gente já falou, né? O desejo que você tem, você se imagina lá na frente, alcançando aquilo que você pensou. Nossa, eu estou realmente conversando com as pessoas, estou conseguindo me comunicar, as pessoas estão me entendendo, estou conseguindo explicar as coisas para as crianças, para a família. Então, tudo se encaixa, né? Essa parte da de motivação intrínseca é muito importante, faz parte de você. Sobre estabelecimento de metas, uma das metas que a gente tem é conseguir fazer essa sequência de estudo em 3 meses, ou mais ou menos, dependendo do quanto tempo você tem para se preparar, mas que qualquer meta que você for fazer, se você utilizar um sistema, é melhor. Eu vou deixar aqui a técnica SMART, que é um dos melhores sistemas de estabelecimento de metas que vocês podem utilizar, e vai estar aqui para vocês lerem o que é e como aplicar. Muito útil também. Sobre o uso de recursos, né? Por exemplo, recursos online. Vocês têm muitos tradutores, vocês têm muitos aparelhos, né? Muitas formas de traduzir as coisas. Ou seja, você tem o celular com o Google Translator, que você coloca a câmera e aquilo traduz uma embalagem com a própria câmera, né? Você coloca, tira a foto, ele traduz tudo que está escrito ali. Você pode utilizar isso para estudar, por exemplo. Você tem o computador, você pode assistir alguns vídeos utilizando o Language Reactor, né? Deixa eu colocar aqui. Só estou dando alguns exemplos, né? Tem a câmera do Google Tradutor. Você tem também, eu falei, o Language Reactor, que é uma extensão do Google Chrome, onde você consegue ver os nativos falando inglês num vídeo no YouTube, num filme na Netflix, e ter a tradução em português embaixo. Então, em inglês em cima, português embaixo, ao mesmo tempo. Isso é muito útil. São recursos úteis para vocês utilizarem para aprenderem o inglês. Então, são aplicativos, são sites. E recursos também, uso de recursos de forma geral, né, no sentido metafórico, recursos psicológicos, como confiança, mentalidade positiva, adaptabilidade. Todos esses são recursos muito úteis para que vocês consigam se desenvolver na língua. Sobre tolerância à ambiguidade, né? Vocês estão se comunicando em uma língua que não é a de vocês, não é a nativa. Por conta disso, vão ter várias coisas que vocês não vão entender. Em português a gente já não entende muita coisa, por isso que a gente. Não é possível que vocês consigam passar, por exemplo, uma semana inteira conversando com pessoas em português e em nenhum momento você fala: desculpa, o que que você disse? Eu não entendi o que que você falou. Pode repetir? Não é possível que isso nunca aconteça em português. Então imaginem uma segunda língua que vocês ainda estão aprendendo, ainda estão em desenvolvimento. Vai acontecer e vai acontecer ainda mais. Só que o problema é, quando acontece em outra língua, a gente pensa, o meu inglês, esse é o meu problema. Só que quando acontece em português, a gente fica, não, tanto faz, isso aqui é normal. O que vocês têm que pensar é, vocês estão aprendendo a língua, vocês estão se desenvolvendo nela, vocês vão se acostumar a esses contextos. O importante é se prevenir, ou seja, saber o que falar quando isso acontecer, e também tentar entender o objetivo daquilo. Porque, que nem eu falei para vocês de adaptabilidade, né? Não é só a língua em si. Tem o contexto, tem os trejeitos, tem a ideia, tem algumas coisas que você pode perguntar caso você queira entender o ponto principal. Então, eu coloquei algumas aqui, que é para vocês utilizarem, né? Didn't catch that. Could you say that again, please? E eu vou até acrescentar mais uma outra, que é What does it mean? Ou até mesmo What does mean? Isso aqui seria o que tal coisa significa. Ou seja, se alguém falou assim, um, vamos pegar um exemplo, né? Can you, could you bring me a glass of water? Você não sabe o que é glass. Você sabe o que é water?
Você sabe o que é bring, você sabe o que é could. Você sabe que tem a ver com água, mas pô, eu vou trazer o que de água? Você poderia falar, what does glass mean? Glass é tal. A pessoa vai explicar isso. Muitas vezes em português alguém disse uma palavra que você não sabia o que era, você foi e perguntou o que que isso significa. Aí a pessoa foi e te explicou em português. Não tem problema, isso é algo natural da língua. Então, quando você não entender algo em inglês, você pode alguma palavra em específico, você pode perguntar what does a palavra mean significa. Aí a pessoa vai explicar em inglês o que que aquilo significa. Você pode aprender uma nova palavra nesse contexto também. Autodisciplina, porque muito desse estudo que eu vou passar para vocês vai ser feito com vocês sozinhos em casa. E isso requer uma autodisciplina de separar um tempo diariamente para estudar o inglês e se manter sempre naquele mesmo horário, estudando todos os dias, mesmo que em alguns momentos você tenha mais dificuldade. Então, essa autodisciplina é muito importante nesse sentido. E é muito melhor se você tem, né, alguém ali para estudar contigo. Caso você não tenha, estuda sozinho. Eu mesmo estudei muitas vezes sozinho em inglês. E isso é interessante no momento em que você está pensando sempre no objetivo final. Se você está pensando sempre no objetivo final, não vai ser ter uma pessoa não para estudar contigo que vai modificar tanto. Eu coloquei aqui aceitação de erros, tem a ver também com a tolerância à ambiguidade. Ou seja, você não pode ter medo de errar quando você falar. Você vai treinar ao máximo para ter o melhor possível dentro do seu contexto de conhecimento da língua. E quando você falar, você vai simplesmente falar sem medo de errar, porque a ideia é, o que você aprendeu até aquele momento, você aprendeu. Ficar pensando no não erro vai simplesmente te atrapalhar naquela situação. Não é como se você conseguisse aprender o conteúdo do Enem enquanto você faz a prova. Tudo aquilo que você aprendeu antes. Depois é só treinar, depois é só utilizar. E aí, caso você esteja em uma comunicação e você saiba que você cometeu um erro, você vai, melhora, e depois você vem e utiliza essa melhora no seu inglês para que você se comunique de forma mais assertiva. Mas o que eu quero dizer é, não evitem falar por cometer erros, porque isso vai atrapalhar cada vez mais o progresso de aprendizagem. As pessoas que mais evoluem no inglês são aquelas que aprendem rápido. Quando elas aprendem rápido, elas aplicam rápido. Quando elas aplicam rápido, elas veem os erros, corrigem rápido também e continuam evoluindo. Normalmente as pessoas que mais se travam são as pessoas que nem iniciam o primeiro processo por medo de errar. Então evitem isso. E se preparar o máximo possível. Foi um pouco do que eu comentei. Coloquei aqui também um lembrete, né, para pensar que aprender um novo idioma é uma jornada contínua. Então, vocês vão ter um resultado significativo de um curto prazo por conta da forma com que isso é estabelecido e por conta da aplicação da técnica 2x1 que eu passo para muitos alunos. Mas que o foco vai ser sempre longo prazo, ou seja, vocês vão aprender o máximo possível aqui, se preparar o máximo possível. Mas a aprendizagem tem que ser constante. Então, vocês vão saber, vão iniciar sabendo que o objetivo vai ser sempre longo prazo, apesar de que o maior resultado tem que ser pensado no curto prazo. Mas lembre-se sempre de um objetivo distante de 5, 10 anos, como vai estar o seu inglês. Ok. O primeiro ponto, aí aqui nós iniciamos o primeiro mês. Tem os fundamentos básicos. Quando você vai aprender uma língua, normalmente você pega a parte de pronúncia, entende como funciona a pronúncia da língua, junto com as palavras mais. Você aprende pronúncia e as palavras mais comuns. Depois você vai aprendendo algumas frases, algumas estruturas, aprende um pouco da parte gramatical. Só que aqui nosso objetivo é principalmente no vocabulário que vocês vão utilizar. Então não são as 100 palavras mais faladas da língua, as 1000 palavras mais faladas da língua necessariamente, mas as palavras que vocês vão ver no dia a dia, trabalhando como au pair. Essa parte de vocabulário fundamental, eu separei esses dois sites para vocês treinarem com um glossário, né? Ou seja, tem muitas palavras aqui utilizadas nesse mundo. Tem essa de nursery furniture, ou seja, várias dessas palavras aqui. Vocês podem utilizar tanto a forma mais básica para aprender, por exemplo, escrever num caderno, fazer frases, ler as frases, se imaginar em contextos onde vocês utilizam isso aqui, ou utilizar um aplicativo, por exemplo, como o Anki, que é um aplicativo de flashcards. Vocês pegam essas palavras, colocam nos flashcards
e vão fazendo dessa forma. Provavelmente deve ter até alguns flashcards prontos para quem usa o Anki. Vocês podem pesquisar sobre isso também. E aí eu coloquei aqui a ideia é sempre aprender palavras e frases essenciais relacionadas ao cuidado infantil. Diaper, bottle, nap time, playtime, snack. Uma coisa que eu sempre recomendo quando se fala sobre palavras, como aprender palavras novas. Você tem som, você tem o spelling da palavra, ou seja, a forma como ela é escrita, e você tem o... Eu vou colocar aqui meaning. Meaning é significado. Lembre-se que o significado vai ser sempre maior que a tradução. Por que que nós traduzimos as palavras? Porque as palavras em português já têm um significado. Mas o significado vai ser sempre maior que a tradução. A tradução é só um meio. Por exemplo, airbag. O que que é airbag? Qual que é a tradução de airbag? Não, airbag é airbag. Porque eu já penso em airbag, eu já sei o que é. Ou seja, esse é o significado dele. Esse é o sentido que tem por trás da palavra. Eu não preciso saber. Eu sei o que que é milkshake. Eu preciso traduzir para leite chacoalhado, leite mexido, leite batido. As- Traduzindo ele não faz sentido. Porque eu aprendi dessa forma. É essa a ideia que vocês têm que ter. Então, quando vocês aprenderem a palavra, vocês têm que entender o sentido dela por trás. Porque aí vem a utilização. Quando vocês aprenderem uma palavra nova, vocês têm esses 3 pontos. Então, vamos supor que vocês pegaram a palavra bottle, como garrafa. Porque tem mamadeira também, né? Baby bottle. Então, quando vocês pegarem, por exemplo, a palavra bottle, vocês podem colocar, ok? Vocês podem colocar dessa forma. A tradução tá na frente. Só que se vocês colocarem... Aqui vocês têm o spelling dela. Ou seja, como ela é escrita, né? Como ela é soletrada. Garrafa. Esse aqui é o significado, tradução. Muitas vezes o significado pode ser maior, então vocês podem entender mais sobre isso. E eu sempre recomendo que vocês coloquem entre parênteses a pronúncia, para que sempre que vocês verem essa palavra novamente, vocês sabem do que ela está se referindo. Então, por exemplo, bottle. Bottle. Show. Outra palavra, né? Snack. Aí você coloca lá snack. Porque isso vai te ajudar a pegar a diferença desse snack, que é um salgadinho, para a palavra cobra em inglês, que tem o som de snake. Só que se você olha só a palavra, cada vez vem um som diferente na sua cabeça, porque você não tem o som escrito. Então é legal escrever o som para que vocês consigam entender esses 3 pontos: meaning, tradução, spelling, a forma como que ela é escrita, som, ok? Vocês podem também verificar o som dessas palavras, ou num site chamado Youglish, que é esse aqui. Se você coloca uma palavra, por exemplo, baby bottle, sei lá. Então você tem a pessoa falando a palavra baby bottle. Você consegue escutar várias vezes a pessoa falando dessa forma. Ok. Eu não sei se eu estou compartilhando o som. Deixa eu dar uma olhada. She held a baby bottle in one hand. She was naked. In the dark. Ok. Agora acho que vocês estão ouvindo. The baby bottle scenario proves which baby bottle manufacturers Então você tem esse baby bottle, você tem a palavra que você colocar aqui, falada várias e várias vezes. Isso é muito bom para vocês aprenderem palavras novas várias vezes. E vocês também têm o pronunciation do próprio Google. Se vocês colocarem a palavra e colocarem pronunciation, o Google vai mostrar a pronúncia da palavra também. Vocês vão separar, então, o primeiro mês para vocabulário fundamental, expressões comuns e a compreensão auditiva básica. Expressões comuns. Vai vir da continuação dessas palavras, ou seja, vocês aprenderam as palavras, que frases que dão para ser feitas com essas palavras aqui. Do you want a snack? Time to brush your teeth. Let's read a book. Coisas que vocês vão falar para as crianças. Vocês podem até se imaginar nesse cenário, que é uma técnica que eu vou passar para vocês depois, e imaginar que coisas vocês falariam para elas com as frases. Assim vocês têm um jogo duplo, né? Às vezes vocês já viram a palavra e montam uma frase com ela. Às vezes vocês ainda não viram aquela palavra. Quando vocês montarem a frase, vocês aprendem a palavra. Tem alguns desses sites também. Aqui, por exemplo. O Youglish eu já mostrei, né? Ele está aqui. Esse é o Pair Guide. Tem várias perguntas, tem várias frases que vocês podem
utilizar aqui perguntas, pocket money, ideias, time to wake up, hurry up, teddy bear, pacifier e outras coisas do tipo. Esse daqui também é muito interessante para vocês colocarem as palavras. Ou seja, qualquer coisa que vocês colocarem aqui, a voz do próprio. Isso aqui é uma inteligência artificial, né? Ela fala. Então, se você colocar uma frase, né? Drag and drop your file. Então, você pega qualquer voz que tem aqui e coloca para vocês terem uma ideia melhor de como aquela palavra ou frase é pronunciada. Aqui você tem compreensão auditiva básica. Eu recomendo que vocês ouçam diálogos simples, principalmente aqueles que têm a ver com família, para que vocês se guiem mais. E aí vocês vão pegar essas instruções que têm a ver com o que vocês escutam e tem a ver com a vida dentro de uma família, ou seja, coisas que você vai falar para uma criança. E esse ESL Lab é muito legal para vocês utilizarem para isso. Vocês podem pesquisar o Easy e ver os quizzes, ver os áudios que tem aqui também e ir respondendo as perguntas, é bem interessante. Ou até mesmo outro formato. Mais para frente eu vou recomendar alguns vlogs de meninas que trabalham com esse formato, né, de au pair lá nos Estados Unidos. E elas têm vlogs. Então, nos vlogs elas falam, tô cuidando de uma criança, tô falando as coisas. E elas explicam as coisas, então vocês podem pegar muitas frases de lá também. Leitura simples faz parte do segundo mês. Então, nesse primeiro mês é vocabulário, expressões comuns, compreensão auditiva básica. Que assim vocês pegam a base da língua em si. Para que quando vocês fizerem um dos principais treinos, para vocês melhorarem na comunicação, vocês não estejam tão perdidas. Existe um ponto importante, eu nem ia falar tanto disso, mas quando você fala sobre comunicação, tudo aquilo que você diz já está na sua cabeça antes. Não tem como você falar nada que não esteja na sua cabeça. Ou seja, para que você tenha uma boa comunicação com as crianças e com a família, você tem que ter escutado vários desses contextos e várias dessas palavras, várias dessas frases dentro dessa situação, para que a sua mente tenha absorvido isso e você consiga retirar da sua mente isso na hora de falar. Ou seja, essa parte de consumo é muito importante, porque isso aqui vai alimentar, vai colocar água no balde da sua mente para você conseguir tirar de caneca, umas canecas de água depois e ficar jogando, né? Ou seja, você vai consumir conteúdo para que na hora de falar você tenha um repertório mental para sua mente utilizar enquanto você está falando. Quando vocês olham algumas pessoas que se comunicam com muita facilidade, tem muitos outros pontos, né? Confiança, naturalidade, coisas do tipo, mas que tem também um ponto muito importante que é essa pessoa consumiu o suficiente para a mente dela internalizar vários padrões, várias estruturas, e ela utiliza isso de forma natural. Tá aqui no fundamento básico. Então, por isso que o consumo, o input, é muito importante. Quando você aprende essa base, você tem o desenvolvimento das habilidades. Ou seja, depois que vocês focaram nisso no primeiro mês, vocês vão desenvolver essas habilidades. Então, vocês pegaram um pouquinho de vocabulário, um pouquinho de expressão comum, compreensão auditiva básica, e aí vocês podem começar com uma leitura simples. Esse aqui eu coloquei, leia livros infantis em inglês, e principalmente livros infantis que vocês sabem que provavelmente vocês vão falar vão ler para criança no futuro ou algo do tipo. Porque a linguagem, ela é simples. A leitura é simples, a linguagem é simples e provavelmente você vai se comunicar com a criança utilizando partes dessa linguagem simples também. Com relação à gramática básica, a gramática básica ela só é boa até o ponto que você entende qual é a estrutura da frase para você ser o mais assertiva possível. Ou seja, eu sei como a frase afirmativa é assim, porque eu escutei várias outras vezes essas frases desse tipo, conforme eu ia escutando os áudios, conforme eu ia assistindo as coisas e treinando. Então eu sei que essa é a estrutura. É improvável eu conseguir errar, porque eu entendi de forma natural a gramática básica. Caso vocês queiram focar em gramática básica, eu recomendo que vocês peguem pelo menos essas partes de todos os simples. Quando você aprende uma língua, normalmente você tem os simples estruturados. Eu diria que aqui, esse daqui, se vocês tiverem o tempo que vocês têm, esse aqui é o principal.
Ou seja, se vocês têm uma noção básica de como que funciona o, esse ponto do present simple, ou seja, a parte simples da língua, como que funciona o present continuous, por quê? Porque você vai falar, não, a criança está fazendo isso agora, ela está tomando banho, ela está comendo, ela está tal coisa. Se alguém ligar para você, o que está acontecendo? Não, a criança está fazendo isso, ela está fazendo isso. Aí, beleza, passado. Não, nós fizemos isso agora de manhã, aí eu arrumei a casa, eu fiz tal coisa, e agora de noite eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ou seja, você não precisa dos tempos verbais mais complexos. O perfeito, que a gente tem o present perfect, o past perfect, o future perfect continuous. Se vocês pegarem bem os simples e o present continuous também, muito bom. Vocês conseguem se comunicar com uma assertividade bem legal. Essa é a ideia, normalmente, de uma língua como o inglês. Se vocês pegam essas estruturas, vocês conseguem se comunicar bem. E eu deixei esse Talk English Grammar, porque aqui vocês têm vários desses pontos, ok? Irregular verbs, tem essas English Speaking Lessons, e também tem as estruturas aqui que vocês podem utilizar, ok? Comunicação com crianças. Muito dessa comunicação com crianças vai ser com a técnica 2x1 que vocês vão aplicar. Se imaginar na situação falando com a criança, imaginar como você iria falar para ela as coisas que você tem para dizer. Mas também tem essa parte de histórias. Ou seja, ler histórias para crianças traz essa comunicação para crianças. Então você tem alguns sites de histórias aqui que é interessante. Vocês podem ler algumas delas, aprender palavras novas, né? Você volta para essa gramática básica e leitura simples. Por quê? Porque a gramática básica vai fazer parte de tudo aquilo que você está consumindo. Aqui também é a mesma ideia. São vários livros em inglês de aqui as fábulas de Esopo e tudo mais. Sobre vlogs, recomendo muito vlogs. Eu separei esse como um exemplo. Ó, cadê? Show Newborn Baby Hey 101. everyone. How to take care of a newborn baby. Beleza. Como cuidar de um bebê recém-nascido. Aqui vai ter muitos pontos importantes. Vocês podem estudar esse vídeo inteiro. Porque aqui é um como cuidar de um bebê recém-nascido. Palavras, expressões, todos esses pontos vão sendo estruturados conforme a pessoa vai falando. Aquele aplicativo que eu falei para vocês, que é o Language Reactor, se vocês... acho que eu vou disponibilizar uma outra aula também minha explicando como instalar o Language Reactor, mas esse aplicativo aqui, ó. Se você liga ele, você tem a frase em inglês. And welcome back to my channel. Today I'm sharing my Newborn 101 guide, how to take care Beleza. of newborn. E aí, se você deixar assim e colocar o mouse, por exemplo, o que é sharing? Pô, você coloca o mouse, você coloca compartilhando, partilha, compartilhar. Você sabe o que é aquela palavra. O que é guide? O que é take care? O que é newborn? E isso ajuda muito na hora de aprendizagem. O que é possível também é colocar... Show translation. É colocar a legenda em português embaixo ao mesmo tempo. Baby. This is my second baby and I Então, você consegue aprender muito simplesmente assistindo um vídeo desses e observando as frases que essa pessoa diz. Sei lá. multiple cluster feeding sessions. This usually happens around weeks 3, 6, 9, and spit up. Feeds are every 2 to 3 hours. Aí, ó. And be sure to use ready to feed or... Beleza, be sure to use ready to feed or concentrate formulas. Beleza, você aprendeu concentrate formulas, ready to feed. Então são várias expressões e estruturas naturais que você vai aprendendo enquanto você vai consumindo vídeos como esse. E tem vários outros, esse aqui é só um exemplo. Recomendo muito o Language Reactor porque ele salva muito o seu tempo na hora de pesquisar uma palavra. Porque mesmo que você deixe para treinar, né, só a legenda em inglês, se você falou, o que é, sei lá, feed, por exemplo, você coloca ali, beleza, alimentação. Então você tem uma noção muito rápida sem ter que ir toda hora no Google Tradutor e traduzir. Útil. Depois que você tem esse consumo bem grande no primeiro mês com os fundamentos básicos, no segundo mês com o desenvolvimento das habilidades, consumindo, anotando, aprendendo, consumindo, anotando, aprendendo, criando esse repertório mental para utilização futura, você consegue
entrar no terceiro mês, onde você tem uma prática intensiva e preparação. Conversação diária. Como você vai ter repertório, se você fez bem esse primeiro e segundo mês, você vai tentar se comunicar em inglês o dia inteiro, imaginando possíveis cenários na sua cabeça, enquanto você está vivendo a vida aqui no Brasil mesmo, imaginando possíveis cenários onde você está se comunicando com a família, onde você está falando algumas coisas. Com isso, vão surgir várias dúvidas. Por exemplo, você está no ônibus, você está pensando em como você falaria tal coisa. Você está em casa lavando a louça, você está pensando como que eu diria isso para a pessoa, como que eu falaria isso para a criança. Com isso vão surgir várias dúvidas, essas dúvidas vão sendo resolvidas. Sendo resolvidas porque você vai pesquisar na internet como dizer tal coisa, vai anotar e vai criar mais repertório com isso, você vai anotar mais. Então você vai anotar as palavras dessa forma, como que é isso, como que é aquilo, você vai anotando as palavras assim. Como que funciona essa frase é escrita assim, dessa forma. Ou seja, tudo aquilo que você vai praticando, você vai reforçando o que você aprendeu antes e acrescentando mais coisas. E todas essas coisas são úteis, né? Porque se você pensou em dizer e não soube, provavelmente isso aconteceria na vida real. Você está evitando que esse erro não aconteça na vida real e aconteça enquanto você está pensando mentalmente no seu próprio, sei lá, memória, enquanto você está lavando louça. Então você evita esse erro na hora. Did you have a good nap? Let's go to the park. Frases que vocês provavelmente diriam para as crianças, vocês vão treinar diariamente, praticando esses diálogos. Alguns podem ser até prontos. Ou seja, eu pensei nisso agora, né? Dialogues between children and au pair, sei lá. Child and parent, pode ser, por exemplo. Tá aqui, ó. Vários diálogos about dinner, dialogue examples. Ou vamos colocar aqui esse daqui de interviews, extension, ou até mesmo uma coisa que eu recomendo, que eu comecei a utilizar recentemente, o ChatGPT, né? Se você pega para ele e fala what questions should I know how to answer? What questions should I know how to answer as an au pair when talking to children? Nem sei se ele vai entender essa pergunta. Aqui, talking about them, general knowledge. Isso aqui, eu vou até acrescentar ao mapa mental. Deem uma olhada. Isso aqui é interessante, né? General knowledge. Porque criança, dependendo da idade, faz esse tipo de pergunta, né? Por que que o céu é azul? Por que que os pássaros voam? É óbvio que você não vai precisar saber tudo sobre tudo, né? Mas é interessante. Everyday life. What's for dinner? Can I have a snack? When's bedtime? Muito, muito interessante. Então aqui você já tem uma sequência muito grande, é simplesmente vocês digitarem ChatGPT e colocarem a pergunta, tipo, se imagine como au pair, e você vai explicar como foi o dia da criança em inglês, como você faria isso? Ele cria um contexto inteiro sobre aquilo que você perguntar. Então é muito útil para vocês terem uma base e também caso vocês estejam perdidos, eu quero treinar, mas eu não sei como. Podem utilizar o ChatGPT para isso, para ter uma ideia do que é. Vou colocar aqui como conversação diária. Ok. Beleza. Isso aqui é muito interessante. Show! Então, vocês têm várias dessas partes, né, de conversação diária e também simulação de cenários, utilizando a técnica 2x1. Esse daqui pode ser um dos mais importantes, né? Eu até vou falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu vou falar agora, já que a gente está falando sobre esse ponto. Eu coloquei mais ali sobre o principal, né? Se eu tivesse no seu lugar e eu tivesse que escolher só uma coisa, por exemplo, de tudo que tá aqui, se tem uma coisa só que eu faria para treinar, seria simulação de cenário. E se eu tivesse que fazer, eu faria 2 horas por dia, 3 horas por dia isso aí. E utilizando a técnica 2x1, que eu vou explicar para vocês. Eu faria somente simulação de cenário, treinando todas as partes e focando nesse sentido. Por que simulação de cenário?
E essa técnica de simulação de cenário e a técnica 2x1, elas foram baseadas também em muito do que eu aprendi até agora e do que eu vi alguns poliglotas fazendo também. Tem um poliglota que eu vi e estudei uma época, que ele desenvolveu o francês dele fazendo essa técnica 2x1, tipo, por 4 horas todos os dias durante um mês. É exaustivo, mas é útil. É óbvio que vocês não vão precisar fazer por 4 horas. Vocês podem fazer por meia hora, 1 hora, mas é muito, muito útil. Inicialmente, ela é cansativa. Depois que você começa a se desenvolver, você começa a ver que os resultados são muito, muito bons. O que é a ideia da simulação de cenários? Você vai imaginar como que é o dia. Como é que é o dia de uma au pair? Como que é o trabalho? Ah, é assim, assim, assim. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Normalmente tem essa e essa situação. Depois que você tem isso, beleza. Essa situação primeiro. Vou imaginar nessa situação falando com os pais. Você imagina essa situação, imagina as perguntas que eles podem fazer, você pode até anotar essas perguntas. Você pode imaginar quais coisas você teria que explicar. Ah, se a criança comeu, não comeu, se tomou banho, se brincou. As perguntas que você vai falar, né, os 2 tópicos, perguntas que me fazem e coisas que eu tenho que explicar. Você vai separar tudo. Depois de separar, anotar as perguntas e explicações, vocês podem fazer isso em português, caso vocês não tenham muita prática. Você vai e traduz tanto as perguntas quanto as respostas. Depois de traduzir, vocês deem uma lida, deem procurem entender o que aquilo está dizendo, ver se faz sentido, ver se não faz sentido, e começa a praticar. Essa técnica 2x1 é uma técnica que é muito útil, eu passo para os meus alunos que estudam para entrevista de emprego. Você vai pegar a pergunta, vai pegar a explicação e vai responder ela por 2 minutos. Você vai falar por 2 minutos. Ou seja, eu vou falar como foi o dia da criança. E se imagina, em inglês, falando sobre o dia da criança para o pai. Em algum momento vai ter alguma coisa que vai te travar. Pode ser uma frase, pode ser uma expressão, pode ser algumas ideias. Ou seja, eu não sei como passar essa ideia tão bem. Mas você não vai parar até esses 2 minutos acabarem. Isso aqui é tipo 2 minutos com timer, tá? Foquem em colocar um timer que não seja do celular de vocês, de preferência, para vocês não serem distraídas por notificações, mensagem e tal. Coloca no computador, no laptop, pega aqueles timer de cozinha que é um tomate ou um ovo, uma coisa assim. Fala por 2 minutos, depois que acabar, você vai pesquisar nesse próximo minuto, por isso que é 2x1, né? 2 minutos falando, 1 minuto pesquisando, tudo aquilo que você não conseguiu dizer. Ou seja, eu travei porque eu não soube essa palavra, não sobre aquela. Mas você não vai fazer isso enquanto você está falando, porque o objetivo é se virar enquanto você fala. Porque não é como se, enquanto você estiver falando, você tivesse essa possibilidade de toda hora pegar o celular e ir consultando. Quando você está na frente da pessoa, é uma outra coisa. Então você tem que treinar como se você estivesse na frente de alguém, para quando no momento, que é aquele negócio de treinar com o carro, né? Para quando no momento de você realmente estiver na frente de alguém, você já vai estar acostumado, não é uma coisa incomum. Depois que vocês treinarem 1 minuto falando, 2 minutos falando e 1 minuto pesquisando, vocês vão aumentar para 3x1. 3 minutos falando, 1 minuto pesquisando, depois 4, depois 5, até vocês se desenvolverem muito bem. Vão ter alguns tópicos que vão ser mais fáceis, vão ter alguns outros tópicos que vão ser mais difíceis, perguntas fáceis, perguntas difíceis. Mas se eu tivesse uma coisa para fazer, eu faria isso aqui. Simularia inúmeros cenários, separaria todos esses cenários, tudo que eu iria precisar, por exemplo, o máximo que eu conseguiria prever para fazer, separaria todas as perguntas e todas as explicações, traduziria elas e iria treinando incessantemente todas elas. Porque assim, você vê, não existe um estudo mais personalizado que esse. Por quê? Porque tudo aquilo que você não conseguiu dizer seria algo que, se você estivesse na frente do pai ou da mãe explicando, você não saberia dizer. Então você tá prevendo um erro futuro, corrigindo ele, melhorando ele para evitar que ele aconteça futuramente. Ou seja, tipo, não tem como voltar no tempo. Sim, mas tem como fazer isso. É o máximo que a gente consegue chegar. E depois, você consegue entender quais as palavras e frases que você tem dificuldade. Porque se você tentou dizer e não conseguiu, aquela é a melhor palavra para você aprender.
Porque aí depois você não vai errar ela de novo. Depois você vai saber como dizer ela. É melhor ainda do que continuamente ficar com listas prontas de tarefa, de palavras. As listas prontas de palavras são boas no início, quando você não sabe quase nada. Então você vai aprendendo a ter um repertório. Agora, quando você está treinando, você aprende as palavras que você não conseguiu dizer. Então, é uma lista personalizada. A lista das palavras que eu não consegui falar porque eu não sei ainda. Mas como que eu sei que eu não sei? Porque eu tentei falar e não consegui. Se você não tivesse isso, você não saberia. Você só saberia quando você estivesse na situação, falando alguma coisa e vendo que você não sabe. Ou seja, você consegue se prever. Você consegue se prevenir para isso. Revisão e testes práticos também. Revisar vocabulário e gramática. Eu separei esse ESL Quizzes também. Grammar, Vocabulary, Pronunciation. É interessante vocês fazerem, focadas principalmente nesse ponto de perguntas de au pair ou coisas que vocês vão utilizar no dia a dia. Esses recursos online e aplicativo, eu falei vários, né? Tem o Youglish, que é esse aqui que eu tinha mostrado antes. Tem o ChatGPT, o próprio YouTube, para vocês pesquisarem aqueles pontos. Treinamento de conversação, de compreensão aditiva, tem esse ESL Lab, que eu tinha mostrado antes para vocês. Com General ESL Quizzes, que vocês podem utilizar. Então, a Day at School, interessante também. E vlogs. E assistir a filmes e programas infantis em inglês. Ou até mesmo de criação de filhos. Porque assim vocês vão entender muito de como as pessoas conversam com as crianças. Então, muito útil. Vão ter muitas mães no YouTube postando coisas, só assistir os conteúdos delas e entender como elas se comunicam. E o Netflix em si. Lembrando que vocês podem utilizar o Language Reactor no Netflix. Aqui eu separei para que vocês saibam também. Mas o que eu posso... Eu não tenho muita ideia do que começar a praticar com a técnica 2x1. Vocês podem começar com essas daqui, ó. Coloquei como um bônus essas 20 perguntas mais comuns que uma au pair deveria saber como responder, mais umas respostas tipo sample. Como é uma resposta sample, vocês vão saber. Não é para utilizar essa exata mesma resposta, porque ela pode não ser a realidade para você. Ou seja, se você não tem certificação de CPR, de curso de primeiros socorros, não fala que tem, que você não tem. Você vai entender como adaptar isso aqui, como ter uma ideia base para a resposta que você vai dar. Tell me about yourself, why do you want to be, coisas assim, né? Can you cook? Isso aqui são perguntas que alguém vai perguntar para você enquanto tá te entrevistando, né? Do you have a driver's license? Are you comfortable driving in? Aqui, host country, pode ser United States, pode ser algum outro. Então, treinem essas perguntas, utilizem a sample answers como base. Eu coloquei aqui também um documento das perguntas da agência, que são umas que vocês mesmas estavam treinando por um tempo. E eu coloquei aqui para lembrar de personalizar essas respostas. Não utilizem essas exatas mesmas respostas para de vocês, personalizem elas com base no que vocês sabem. E lembrando, né? Esse plano aqui é uma ideia de 3 meses, que vocês podem aumentar, podem diminuir, pensando nas habilidades que vocês vão precisar para se comunicar como um au pair nos Estados Unidos. Pensando nas situações da família, nas situações de comunicação com as crianças, na imersão que vocês vão ter no ambiente. Mas lembrem-se que a língua vai se desenvolver muito com base naquilo que você vai vivendo. Ou seja, pensem também que vocês têm que se preparar ao máximo para chegar com o melhor inglês, mas saibam que muitas coisas vocês só vão conseguir realmente saber quando vocês estiverem lá. Então, por mais que vocês treinem, isso é para quem é mais perfeccionista, né? Por mais que vocês treinem, ou nem vou voltar lá em cima, por mais que vocês treinem uma simulação de cenários o máximo possível, vai ter algum cenário que você não vai ter previsto e que não tem problema. Porque se eles quisessem também alguém que fosse dos Estados Unidos, eles contratavam alguém que é nativo, que fala inglês. Ou seja, eles sabem que inglês não é a sua língua. Eles sabem que o inglês é a segunda língua para você, que você está aprendendo a se comunicar. Não tem como eles pensarem que você vai ter um inglês perfeito. Então, saiba disso também. Quando você estiver vivendo lá, saiba que muito daquilo que você está aprendendo vai ajudar com que você consiga se comunicar de uma maneira melhor. Então, tudo aquilo que você errou é um passo a mais para a aprendizagem. Que nem eu falei,
Sei lá, se eu tenho só um mês, foca em simulação de cenário. Ou eu tenho 4 meses, eu fiz o plano inteiro, eu coloco um mês a mais para qual parte? Eu colocaria um mês a mais para simulação de cenário, que nem eu falei para vocês. Eu treinaria basicamente isso, mas essa é a minha perspectiva e é o que eu recomendo. Talvez vocês sintam uma necessidade maior de continuar e dar uma semana, 2 semanas a mais para construir vocabulário. Ok, sem problemas. Mas é isso que vai dar resultado para vocês. Treinar, se imaginar que está na situação, falando essas coisas. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode me mandar no Instagram. Coloquei aqui todos os links, né? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @inglescomjohnny, Johnny, Johnnny. Tem o TikTok também, Inglês com Johnny. Tem o website, que é Johnny's English. E tem o meu YouTube. Se vocês colocarem Inglês com Johnny tudo junto, vai aparecer. Ou tem o link aqui também para quem está com o PDF. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me dizer. Eu espero que isso tenha ajudado bastante. E que nem eu falei, algumas coisas mais personalizadas, vocês podem até utilizar o ChatGPT para fazer as perguntas, né? Ou seja, eu tenho uma dúvida de como falar para a família isso, isso e isso. Pesquisa lá como uma au pair faria isso, explicaria para a família sobre o dia a dia da criança, sendo que a criança fez isso, isso e isso. Então é um ponto interessante para vocês pegarem uma base e prepararem possíveis respostas. Ok? Espero vocês na próxima aula, futuramente, em algum outro universo.